Hello everyone! How are you today? I hope you are doing very fine. So let's begin our class of today. Please open your book on the page. Let me see. Open your book on the page 25, tá? Let's begin the chapter 12, ok? Let's go. Então, galera, na página 25, iniciar o capítulo 12, o que nós vamos aprender aqui, né? Matérias, né, com relação a matérias e as gramáticas, tá? Atividades passadas sem um tempo definido. O uso do never e o ever é o nunca e o já nosso, tá? E os verbos. E aqui com gramática, a gente vai aprender sobre o present perfect tense. Então, é a gramática do present perfect. Esse dia chegaria, né, gente? E esse daqui é o gerúndio, né? Gerund after some verbs. Então, os gerúndios, né? A partícula do ing depois de alguns verbos. A gente vai aprender como que usar, tá bom? E aqui, guys, a gente tem o track on the page 26, guys. Turn your page to the page 26. Let's see the track 42, tá? Então, no track 42, nós temos um áudio, tá? E eu vou colocar para vocês ouvirem, tá? E não se preocupem se vocês não entenderem, tá? Principalmente as partes rosa, tá? As letras em rosa significam que é a matéria que a gente vai estudar durante, né, no decorrer desse capítulo, tá bom? Então, vamos tentar, assim, com o contexto, né? Tentar entender o que está acontecendo, tá? Não precisa saber tudo. A teacher vai colocar umas 3 vezes pra gente ouvir, tá? Esse áudio. E aí eu acredito que fique melhor, tá? Fique melhor o nosso entendimento, tá bom? Então, a teacher vai colocar. Deixa eu ver. Track 42. Get ready. Student Book 3. Track 42. Get ready. Student Book 3. Chapter 12. Have you ever been there? Dialogue 1. Hey, Natalie. What are your plans for the weekend? I don't know. I was considering going to a new restaurant downtown. I have never been there. Everybody says it's delicious, although a little bit expensive. And, I'm not working at the moment, but I can't help going out and spend some money. What about you? Do you have any plans? Well, John Edward McCain, the famous soccer player, is coming to São Paulo, and I can't resist meeting him. I have never met a famous player. Have you ever met a famous person? Yes, I have. Some of them. They are like us, I admit. No difference at all. Just their money in the bank account. Ok, twice. Track 42. Get ready. Student Book 3. Chapter 12. Have you ever been there? Dialogue 1. Hey, Natalie. What are your plans for the weekend? I don't know. I was considering going to a new restaurant downtown. I have never been there. Everybody says it's delicious, although a little bit expensive. And, I'm not working at the moment, but I can't help going out and spend some money. What about you? Do you have any plans? Well, John Edward McCain, the famous soccer player, is coming to São Paulo, and I can't resist meeting him. I have never met a famous player. Have you ever met a famous person? Yes, I have. Some of them. They are like us, I admit. No difference at all. Just their money in the bank account. Ok, última vez. Track 42. Get ready. Student Book 3. Chapter 12. Have you ever been there? Dialogue 1. Hey, Natalie. What are your plans for the weekend? I don't know. I was considering going to a new restaurant downtown. I have never been there. Everybody says it's delicious, although a little bit expensive. And, I'm not working at the moment, but I can't help going out and spend some money. What about you? Do you have any plans? Well, John Edward McCain, the famous soccer player, is coming to São Paulo, and I can't resist meeting him. I have never met a famous player.
Have you ever met a famous person? Yes, I have. Some of them. They are like us, I admit. No difference at all. Just their money in the bank account. Então vamos lá, gente. Então, o que esse texto fala, né? É uma conversa, né? Uma conversa entre o Pedro e a Natalie. O Pedro pergunta quais são os planos dela para o fim de semana. E ela não sabe. Ela estava considerando, né, ir ao novo restaurante ao centro da cidade. E ela nunca esteve lá. Todo mundo diz, né? E o que ela diz é que todo mundo fala, né? Todo mundo comenta que é muito bom. Apesar de ser um pouco caro. E ela não está trabalhando no momento, mas ela não consegue, né, resistir, sair e não gastar dinheiro. E ela pergunta dele, né, e sobre você, né, quais são seus planos? E aí ele fala que o John Edward McCain, o famoso jogador de futebol, né, está vindo para São Paulo e ele não consegue resistir, né, de ir conhecê-lo, né? E ele nunca conheceu um famoso. E ele pergunta a ela, você já conheceu uma pessoa famosa? Ela, já. Algum deles, né? E eles são que nem a gente, ela admite. Nenhuma diferença alguma. Aí o Pedro fala, apenas o dinheiro na conta bancária deles, né? E eu concordei. Então é apenas o dinheiro na conta bancária deles, gente. Então, ó, com relação às palavras que vocês tiveram alguma dúvida, não se preocupem, tá? Don't worry. I'm gonna learn on this chapter, tá? Tá bom? Então vamos dar uma virada de página, tá? Então, turn your page. Mas antes disso, ó. Where are they? Onde eles estão? In their room. What are they talking about? O que eles estão falando? Então, responda para a teacher. What are Natalie's plans? Né? Então, quais são os planos da Natalie? What are Pedro's plans? Então, quais são os planos do Pedro, tá? Então, vamos virar aqui. Então, vamos lá, gente. Turn your page to page 27, tá? Page 27. Então, vamos lá. Então, focus, né? Present perfect tense, ever and never. Então, vamos lá, gente. O que é o present perfect, né? O que é o presente perfeito? Vamos lá. Primeiramente, ele não existe em português. Então, é que muito brasileiro, às vezes, acaba assim, entrando em confusão, né? Porque é um verbo, né? Um tempo verbal, do qual a gente não consegue buscar consolo no português, né? Buscar apoio no português, tá? Então, ele é um tempo verbal que não existe no português. Vamos ler aqui, ó. Present perfect. Used to talk about a past event which started in the past and comes up to now. A past action that has the result in the present. There is no definite past time. Action is more important than time. Eu vou traduzir cada uma, tá? Então, é usado para falar sobre eventos passados, né, dos quais começaram lá no passado e se estendem até o presente momento. Então, é uma coisa que começou lá atrás, gente, é uma ação, tá? É uma ação que começou lá atrás e ela vem até o presente momento. Ela acontece até o presente momento. What the fuck, teacher? Vamos lá. Segunda, uma ação passada que tem um resultado no presente. Então, é algo, né, uma coisa que você fez no passado e a ação tá no presente, tá? Hoje, assim, com a gente, tá? There is no defined time passed. Então, beleza. Então, não tem nenhum tempo passado definido. Tem nenhum tempo passado definido. A ação é mais importante que o tempo. Action is more important than time. Então, a ação é mais importante que o tempo. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo aqui agora. Eu queimei o meu dedo. Vamos supor que eu estou conversando com você e você vê que meu dedo está enfaixado, né? Você fala, teacher, what the hell, teacher? What's going on? What happened to you? Então, teacher, what the hell, né? O que aconteceu contigo? Aí eu vou falar pra você, eu vou olhar pro meu dedo e vou falar, I have burned my finger. I have burned my finger. Eu queimei o meu dedo. Então, vamos lá. Eu queimei o meu dedo em algum momento atrás. Eu não te falei quando, não te interessa quando, nem que horas. Mas aconteceu de eu queimar o meu dedo de repente, alguma hora aí na minha casa, sei lá eu.
Não importa quando, mas eu queimei o meu dedo. Então, é uma ação que começou no passado e ela ainda não cicatrizou. Ela ainda está, a ferida ainda está aberta até o presente momento, tá? Então, é uma ação que começou no passado e tem tá até o momento, né? E o resultado dela, né, é uma queimadura, né? Então, ela tá queimada, tá enfaixado o meu dedo. Então, eu falo, I have burned my finger. Então, eu queimei o meu dedo, tá? É diferente do que eu te falar. I burned my finger 2 weeks ago. Eu queimei o meu dedo 2 semanas atrás. Então, já queimou, não tem mais nenhuma cicatriz. É como se eu tivesse, né, acontecendo. Tipo, se você me perguntasse, what did you do 2 weeks ago? O que você fez 2 semanas atrás? Aí você vai falar, I burned my finger. Eu queimei o meu dedo. Ou, de repente, I burned my finger when I was a child. Eu queimei o meu dedo quando eu era uma criança. Então, é uma coisa que aconteceu lá atrás, não tem marcas, já passou, tá? Não tem nada acontecendo até o momento, né? O presente momento. E é diferente de eu estar com uma ferida aberta e falar, né? Ai, eu fiz tal coisa. De repente, tô com a minha perna quebrada, tá engessada a minha perna tá quebrada ainda. Eu vou falar, I have broken my leg. Eu quebrei a minha perna. Eu sei que pra gente, né, no português não há diferença alguma, o presente perfeito e o passado. Não tem, né? Não há nenhuma diferença. Mas no inglês tem. O present perfect é uma ação que começou lá atrás e vem até o presente momento, tá? E aqui, ó, presta atenção aqui, action is more important than time. Então, a ação é mais importante que o tempo. Então, não te interessa quando aconteceu, que horas aconteceu, que dia da semana aconteceu, tá? Não importa quanto tempo aconteceu, mas é uma ação que está acontecendo até o momento. Então, lembre-te, por exemplo, queimei meu dedo. O foco é na ação. Eu queimei meu dedo, tá queimado ainda. Eu quebrei a minha perna, tá? Uma experiência, né? A gente usa também o present perfect para experiência. Se você não fez ainda alguma coisa, né? É logicamente que essa ação que você não fez, ela vai se estender até o momento de você fazê-la, tá? Então, vamos ver aqui mais ou menos o que a gente vai fazer, ó. Have you ever been to Paris? I'm sorry. Have you ever been to Paris? Você já esteve em Paris? Então, ever é o já, o never é nunca, tá? É o nosso já, o ever, tá? Have you ever been to Paris? Você já esteve em Paris? Sim, eu já estive, né? Sim, eu já. No, I have not. Não, eu não estive. Ou no, never. Não, nunca. Ou um outro jeito. I have been to Paris. Eu já estive em Paris já. Então, você já foi, tá? I have been to Paris. Eu já estive em Paris. Ou não, eu nunca estive em Paris. I have never been to Paris. Eu nunca estive em Paris, tá? Então, é uma experiência que se você fez, né, ela acompanha contigo, né? Se você já foi, você já tem essa experiência com você. Se você nunca foi, essa experiência que você nunca teve ainda continua com você. Has he ever driven a sport car? Ele já dirigiu um carro esportivo? Sim, yes, he has. No, he has not. Oh, no, never. Ou he has driven a sport car. He has never driven a sport car. Esse aqui, ó. Isso aqui eu não vejo, vou ser bem sincera com vocês, tá? Nunca vejo esse no, never. Eu vejo mais isso aqui, ó. O never nesse tipo aqui de frase, tá? Eu vejo ele aqui. Agora, no, never, nunca. Eu nunca vi, realmente, tá? Have they ever had a surprise party? Eles já tiveram uma festa surpresa? Yes, they have. No, they have not. Or they haven't. Yes, they have. They have had a surprise party. Or they have never had a surprise party. Olha aqui. O never, ele é um advérbio de frequência, um ADV. Advérbio de frequência vem antes do verbo, ó. ADV. Antes do verbo, tá bom? Só que o que acontece? Normalmente nós usamos ele mais, né, os advérbios de frequência, para o simple present. Mas nós também podemos usar no present tense, né, no present perfect tense. Nós podemos usá-lo. Porém, aonde esse cara vai ficar? Ele vai ficar entre o have ou has, que é o verbo auxiliar, e o verbo no particípio passado. Ele tá ali, ó. Ele tá entre os dois verbos. Por que tem o have? Por que tem o verbo no particípio passado, gente? O verbo auxiliar, né, que no caso ou é o have ou has, se for he, she, it, ele vai estar ali para indicar a gente que esse verbo, essa frase está no particípio passado. Ele só vem para te ajudar, tá bom? Ele só vem para te ajudar, para avisar que você está
falando alguma coisa no present perfect, tá? E o verbo no particípio passado é o tido, estado, vivido, tá bom? É a nossa terceira coluninha do particípio passado, tá? E o advérbio de frequência, ele vai estar ali no meio, entre o verbo auxiliar e o advérbio de frequência, tá? É um pouco diferente do que no simple present, tá bom? Qual que é a frase, né? Então, se eu for fazer uma question, né, uma pergunta para alguém, eu vou botar o have ou has, depende do meu sujeito que vem logo depois. Se for you, tá? O I, o we and they vai ser o have. Se for he, she, it vai ser has na frente, tá bom? O acessório, tá? Se você quiser colocar o acessório, é o já, tá? Eu posso falar, has he driven a sport car? Ele dirigiu um carro esportivo ou ele já dirigiu um carro esportivo? Isso aí fica, depende da sua frase, fica a seu comando aí, de repente que frase você vai falar, tá? Então vem o acessório, ever, o verbo no particípio passado e o complemento da frase, tá bom? Beleza? Vamos ver aqui, ó. Always use have ou has, o particípio passado do verbo. Tá bom, é o que a teacher acabou de explicar, tá bom? Então, para uma question, se você quiser fazer uma question, é o auxiliar, ou have ou has, o sujeito, o acessório, ever, o verbo no particípio passado e o complemento, tá bom? Vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui o que está acontecendo. Então, aqui a gente tem a grammar box com o nosso particípio passado, beleza? Então, por exemplo, ó, isso aqui é uma tabelinha, né, que ela vai explicar bonitinho o que é isso que a teacher estava falando. Nós temos, né, todo final de cada livro, dê uma olhada na sua. A gente tem as tabelinhas dos verbos irregulares. E as tabelinhas dos verbos irregulares são para aqueles verbos que não seguem uma regra muito legal. Eles não seguem aquela regra do sufixo ed, tá? Mas você consegue olhar lá por lá também. Então, toda listinha vai ter o verbo no infinitivo, ó, infinitivo, o verbo no passado simples, né, no simple past, e o passado no particípio passado, e o verbo no particípio passado. Então, o verbo to be fica no infinitivo be, no simple past was ou were, dependendo do sujeito, e no particípio passado, been. I have been tired. Eu tenho estado cansado, tá? O verbo go fica no infinitivo fica go, no passado fica went e no particípio passado gone. Eat, ate, eaten. Try, tried, tried. Isso aqui é um verbo regular, tá? Essa tabela aqui é verbos irregular e irregulares. O que é isso? Eles seguem um padrão, que é o sufixo ed. Quando a gente muda ele de tempo verbal. A gente muda ele, o sentido dele, tá? Tá bom? Aqui é o teach, taught, taught. By, both, both. São irregulares. Work, worked, worked. Regular, bonitinho, tá? Então, I have been tired. You have gone there. Has he eaten pizza? She has not tried vatapá. We have never taught Italian. You have never bought a brilliant ring. Você nunca comprou um anel brilhante. They have worked a lot. Beleza? Alguma dúvida? Bora lá. Se precisar de alguma coisa, vai falando com a teacher, tá bom? Então, beleza. Ever. Quando a gente vai usar o ever? Use it in the interrogative sentence to ask questions about experiences in someone's lives up to now. Então, lembra que a teacher falou que a gente pode usar também o present perfect para experiências? Então, ever aí, ó, é um exemplo. Você já esteve em algum lugar? Você já provou alguma comida? Have you ever tasted pasta? Você já provou macarrão? Have you ever been to Japan? Você já esteve no Japão? Tá? Então, ever, ele tá atrelado também. Ele vai ser sempre usado na interrogativa, tá? E para perguntar sobre questões, né? Sobre experiências na vida de alguém que ele quer saber, tá bom? You never. Use it to verb in the affirmative to talk about things you have never done in your life. Então, esse auxiliar, né? Esse advérbio, ele é usado, tá? Ele é usado na afirmativa, né? Ele vai ser usado. I have never been to Japan. Eu nunca fui para o Japão.
Deixa eu ver. Ele é usado na afirmativa tal e pra falar sobre coisas, né, que você nunca fez na sua vida. Experience that you have never done in your life, tá bom? Experiência que você nunca fez na sua vida, tá bom? Beleza, gente? Tranquilo? Vamos de fórmula, então? Então, ó, a teacher passou a fórmula da interrogativa. E qual a fórmula, né, da afirmativa e da negativa, né? Sabendo que eu já passei a fórmula interrogativa aqui pra vocês, tá bom? Então, interrogativa é o have ou has, é os auxiliares primeiro, have ou has, sujeito. Às vezes, se você quiser colocar, né, se quiser colocar um já na sua frase, você vai usar o acessório ever, o verbo no particípio passado e o resto é o complemento, tá bom? E a afirmativa, por exemplo, a afirmativa vai ser composta por sujeito, o have ou has, tá? Have ou has, dependendo do sujeito que vem na frente, o verbo no particípio passado e o complemento, tá bom? Lembrando que se for has, terá que ser pro he, she, it. O have é pros outros sujeitos, tá bom? Tranquilo? E aí, a negativa será o sujeito, o auxiliar have ou has, o not, o been e o been não, né? O verbo no particípio passado e o complemento, tá? Beleza? Enfia o not aqui no meio, tá? A teacher já explicou pra vocês, né, pra quando usar o advérbio de frequência, né? O advérbio de frequência, ele vai vir entre o auxiliar, né? No caso, o advérbio de frequência é o never. Vai vir entre o auxiliar e o verbo no particípio passado, tá bom? Tranquilo? Fácil, difícil? Vamos dar uma viradinha agora aqui na página. Vamos ver o que o exercício pede da gente. Complete the present perfect chart. Então, a gente tem aqui, ó, a afirmativa, a negativa, a interrogativa e as short answers, né? Então, afirmativa, negativa, interrogativa e as respostas curtas, tá? Yes, I have. No, I haven't. Yes, she has. No, she hasn't. E por aí vai. Então, a gente viu aqui, ó, a teacher acabou de passar a fórmula para vocês e agora a gente vai montar, né, a gente completa aqui as afirmativas, montaremos as negativas e montaremos também as interrogativas, tá bom? Então, vamos ver aqui. I have been to that restaurant over there. Eu tenho ido àquele restaurante logo ali. I have not been to that restaurant over there. Eu não tenho estado naquele restaurante logo ali. Have you ever been to that restaurant over there? Você já esteve naquele restaurante logo ali? Yes, I have. No, I have not. Ou haven't, né? Lembra que have not fica haven't. Acostume-se a ver isso, tá bom? Então, vamos ver aqui. Vamos montar a afirmativa. You have gone. Gone. Ó, porque, ó, go no particípio passado fica gone. Então, you have gone there. You have gone there. Você tem ido ali. You have not gone there. Você não tem ido ali. Have you ever gone there? Have you ever gone there? E aí, se sim, yes, I have. No, I haven't. He has eaten boar meat. He has not eaten boar meat. Has she ever eaten boar meat? Yes, he has. No, he hasn't. She has tried different kinds of food. She has not tried different kinds of food. Has she ever tried different kinds of food? Tá? Lembra que o try é um verbo regular, tá bom? Não tá aqui. Ah, tá aqui, ó. Fica assim, ó. Tried, tá bom? Todo exercício. Como é que é? Has she ever tried different kinds of food? Yes, she has. No, she hasn't. It has been difficult times. Ah, essa aqui representa bastante o que a gente vem passando, né, galera?
Isso aqui vem representando bastante que é o que nós, né, nós vínhamos passando, né? Tem sido tempos difíceis. Então, it has been difficult times. Vamos ver aqui. It hasn't been difficult times. Então, não tem sido tempos difíceis. Has it been difficult times? Não, mas vamos tirar o ever. Acho que o ever não precisa estar aqui dessa vez. Has it been difficult times? Tem sido tempos difíceis? Yes, it has. No, it has not. Or it hasn't. We have taught them how to behave. Nós tínhamos ensinado eles como se comportar. We have not we have not taught them how to behave. Nós não tínhamos estado ensinando eles como se comportar. Difícil falar, né? Nós não estivemos tentando ensiná-los como a se comportar. Have we ever taught them how to behave? Nós tínhamos, né? Nós tínhamos tentado. Nós tínhamos tentado. Não, peraí. Nós tínhamos ensinado eles a como se comportar. Difícil é sempre falar em português. Yes, we have. Or no, we haven't. They have both. They have bought a brand new car. Eles tinham comprado um carro de uma marca nova. They haven't to buy a brand new car. Eles não tinham comprado um carro de marca nova. Um novo carro de marca, né? Ficaria melhor assim, novo carro de marca. Have they ever bought a brand new car? Um carro de uma marca nova, né? Yes, they have. No, they haven't. É difícil falar em português, né? Não é uma tarefa fácil, é difícil. Mas tentem fazer isso, tá? Tem as fórmulas certinhas aí, vocês vão conseguir fazer. Lembrem-se, foco na ação, tá? Foco na ação, né? No verbinho aí, que ele vai mudar, tá bom? So guys, I hope you have enjoyed this class. If you have any doubts, please contact me. I'll be waiting for you. Okay, guys? So don't give up. Please take your regular verbs chart, tá? Então peguem a listinha de verbos irregulares, tá? E comecem a ver. Acredito que aqui, ó, no livro. Deixa eu ver. Deixa eu procurar pra vocês. Hold on. Então, eu acho que lá na página. Let me see. Lá a partir da página 106, vocês vão ter a tabelinha de verbos irregulares, tá? Isso aí vocês não têm. Agora, os regulares é aqueles que terminam com aquele sufixo ed, tá bom? É só ir vendo, tá? So, bye bye, guys. See you soon.